Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui mais esse dia dessa semana, quinta-feira, onde nós aqui estamos juntos para estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos para a gente iniciar esse nosso período aqui de estudo com uma oração. Vamos interceder ao nosso Pai para que Ele ilumine as nossas mentes, para que possamos compreender um pouco mais aqui da Sua Palavra. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado, Seu Deus, por estarmos aqui. Obrigado por essa quinta-feira. Obrigado, Seu Deus, pela Sua Palavra, onde nós temos a liberdade de ler, onde nós temos a liberdade de estar ouvindo da pregação da Sua Palavra. Que o Senhor esteja me usando, abençoando também a cada um que está nos acompanhando, nos ouvindo, e que o Senhor se agrade em falar aos seus corações e traga transformação para as suas vidas também. Que a cada dia o Seu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar em nossa vida e mudar o nosso caráter. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui dar continuidade em nossos estudos no livro de Gênesis. Na live passada, segunda-feira, nós estudamos o capítulo 38, onde nós vimos ali aquela situação de Judá e Tamar. Então nós vimos ali toda aquela narrativa, um parênteses que foi feito ali na história de José, e daí o capítulo 39 ele vai focar mais na história desse filho de Jacó, que é Judá. Nós vimos que Jesus Cristo, ele vem da tribo de Judá, ele é descendente de Judá e também veio da linhagem de Tamar. E nós vimos um pouco dessa narrativa. Hoje nós vamos ver aqui o capítulo 39 e a narrativa encontrada nesse capítulo nós vamos ver de novo agora voltando novamente para a história de José, já que ele tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido como escravo para a caravana dos ismaelitas, levado para o Egito, e aqui nós vamos ver a continuidade desta história, dessa narrativa. Então, se você tiver oportunidade, leia o capítulo 39 aí na sua casa para você ficar por dentro de toda a narrativa, de toda a história aqui que esse capítulo fala da vida de José. Nós vemos aqui nesse capítulo que José, logo que chegou ali ao Egito como um escravo, então ele foi ali para o mercado de escravos, e Potifar, que era comandante do exército de Faraó. Potifar, ao ver José, falou, não, esse aqui é meu. E ele comprou José como escravo ali na sua casa, e José começou a trabalhar para Potifar. E Potifar percebeu que José ele era um homem de Deus, percebeu que tudo que era colocado na mão de José para fazer, tudo prosperava, porque Deus estava com José a todo momento. Apesar dele ser vendido como escravo, apesar dele estar ali no Egito, longe da sua família, longe da sua casa, Deus sempre esteve com ele, Deus nunca o abandonou. Mas a narrativa também mostra que José passou por uma dificuldade. A esposa de Potifar começou a tentar a José, tentando se deitar com ele, ter relações sexuais com José. Mas José, sendo um rapaz, um jovem, um homem de Deus, ele não caiu na lábia da esposa de Potifar. O que ele fez? Saiu correndo. Ele não queria pecar contra Deus, não queria pecar contra o seu senhor Potifar, e ele acabou fugindo. Mas a história nos mostra aqui nesse capítulo 39 que a esposa de Potifar foi lá e bolou um plano para colocar toda a culpa em José. E José acabou sendo aprisionado, foi levado ali para o presídio e ficou ali encarcerado. Então essa aqui é a história que nós vemos aqui no capítulo 39. E aqui, meus irmãos, nesse capítulo eu gostaria de enfatizar um tema. Um tema que José lhe passou aqui na vida dele. Vamos ver aqui sobre provação e sobre tentação. O que a palavra de Deus fala sobre provação e sobre tentação? Quais são as diferenças? Quais as diferenças entre a provação e as tentações que nós passamos aqui em nossa vida? José, neste capítulo, ele passou por provações e passou por tentações. Então vamos entender um pouco qual é a diferença entre provação e tentação. Vamos começar por provação. O que a palavra de Deus nos fala sobre esse tema, sobre a provação? Meus irmãos, provação é toda situação de dor e sofrimento que te conduz a testar a sua fé e fortalecer você na caminhada cristã. Isso é uma provação. Deus, ele pode trazer na sua vida provações, ele pode trazer situações difíceis na sua vida, pode trazer problemas na sua vida, mas com o intuito de fazer você crescer na fé. Note bem,
A provação, o intuito dela não é fazer você cair em pecado, não é você escolher o caminho errado. O intuito da provação é fortalecer a sua fé, é que você cada dia fique mais firme em Deus, para que a sua fé sempre seja depositada em Deus. Esse é o intuito da provação. E Deus pode trazer a provação na sua vida. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 22. Vamos lembrar um pouco dessa história? O versículo 1. Olha só o que Deus ele faz com Abraão. Diz aqui o texto, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Aqui é o capítulo 1. Note bem o que aconteceu aqui. Deus colocou uma provação na vida de Abraão. E nós sabemos que essa provação foi a questão de levar o seu filho, Isaque, seu único filho, para o sacrifício no Monte Moriá. Deus estava colocando aqui Abraão à prova, mas para fortalecer a fé de Abraão, para que Abraão crescesse por meio das dificuldades, ele sempre aprendesse a confiar em Deus e a depender de Deus. Olha só um outro texto também, como que é necessário as provações em nossas vidas. Meu irmão, fique isso na sua mente. Provações, as dificuldades, elas são necessárias na nossa vida aqui na Terra, para que elas nos façam crescer em Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, vai mostrar essa necessidade que nós temos. Diz assim esse texto, 1:6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Perceba que o que Pedro está falando aqui nesse texto é necessário que por um pouco de tempo, enquanto nós estamos aqui na nossa caminhada cristã aqui na Terra, enquanto estamos aqui, enquanto não subimos ainda para Deus, é necessário que a gente passe por diversas provações. Qual é o intuito delas? Fortalecer a nossa fé, nos ensinar a confiar em Deus. Então, isto é uma provação. Então, José, nós vamos ver aqui que ele passou por provações, dificuldades que são trazidas em nossas vidas com o intuito de nos levar mais perto de Deus. Agora, é diferente da tentação. O que a palavra de Deus fala sobre a tentação? Meus irmãos, a tentação é uma atração para o mal. É o mal te atraindo para fazer você pecar. Então, note bem a diferença. Provação, ela tem o intuito de te levar você mais perto de Deus. A tentação, ela tem o intuito de afastar você de Deus. E Deus, ele não tenta ninguém. Vamos ver algumas coisas aqui. Primeira coisa, nenhum tipo de tentação vem de Deus. A provação, sim, pode vir de Deus. Mas a tentação não, porque Deus não quer induzir ninguém para o pecado. Olha só o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 13. Diz assim pra gente. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então, note bem que Deus ele não vai conduzir ninguém para o mal, ele não vai conduzir ninguém para pecar. Deus não tenta ninguém. Tentação que aparece em nossas vidas, essa atração que muitas vezes nós temos para nos conduzir para o mal, para fazer a gente pecar, ela não vem de Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui sobre tentação. Tentação não vem de Deus. Mas uma outra coisa, a tentação, ela pode ser externa ou pode ser também interna. Olha só a fonte da tentação. Ela pode ser de dentro do nosso coração ou ela pode vir de uma maneira externa. Olha só o que Tiago diz também. O capítulo 1, versículos 14 e 15, vai nos mostrar a tentação interna. É aquela que é produzida pelos desejos da nossa carne. Lembrando, você salvo, crente em Jesus Cristo, você tem duas naturezas. O velho homem e o novo homem. O velho homem, o carnal, o desejo dele é os pecados. É se deleitar nos prazeres do pecado. E essa aí é a tentação interna. Ele está te seduzindo para que você peque, para que o velho homem venha satisfazer-se no pecado. E esse texto de Tiago diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
Note bem como essa tentação foi interna pela cobiça da nossa carne. Então a carne, fique sabendo que ela tem desejos pecaminosos. O desejo da carne, a sua inclinação, a carne que você tem, a natureza adâmica, sua inclinação é cometer pecados. E ela vai trazer essas tentações para a sua vida. Então essa é a tentação interna. Mas existe também a tentação externa. E a tentação externa é aquela tentação que Satanás ela vai trazer para a nossa vida. Por exemplo, nós podemos lembrar em Gênesis capítulo 3, o que Satanás fez com Eva, fez ali também com Adão, tentou eles para que eles desobedecessem a Deus, tentou eles para que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, o qual eles não deveriam comer. Trouxe ali uma tentação para Eva. Então existe a tentação interna, mas existe também a tentação externa, que é aquela que Satanás ela traz. Então, Deus não tenta ninguém, mas existe a tentação interna e a tentação externa. Só que, graças a Deus, apesar de Deus não tentar ninguém, Ele põe um limite na tentação que é produzida em nossa vida. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 13. Deus, no seu amor, como Ele é amoroso para conosco, Ele põe um limite na tentação. E olha só esse limite, diz assim o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Meus irmãos, quando a tentação vem, seja ela produzida pela nossa carne, seja Satanás tentando nos ali trazendo essa tentação para que a gente caia em pecado contra Deus, Deus ele intervém, produzindo ali um limite na tentação, para que nós não sejamos tentados além das nossas forças. É uma tentação que nós podemos suportar. Graças a Deus por isso que ele põe esse limite na tentação, nós podemos suportar essa tentação para que não venhamos a cair em pecado. Então nós vemos isso. E uma outra coisa interessante também que nós vamos ver sobre tentação aqui. Quando somos tentados, nós temos também o socorro de Cristo. Nós podemos ir para Cristo e buscar socorro em Cristo. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Diz assim para a gente. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então esse texto aqui falando de Jesus Cristo, que quando ele estava aqui na terra, ele foi tentado de diversas maneiras. E ele é poderoso também para socorrer nós que somos tentados. Que a tentação, quando vem nos seduzindo para o mal, nós podemos recorrer a Cristo e pedir socorro em Cristo para que a gente não caia em pecado, para que a gente não caia na tentação. Olha só, também continuando em Hebreus, o capítulo 4, versículo 15, diz assim para a gente. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus irmãos, mais uma vez, Hebreus aqui destacando, Jesus Cristo aqui na terra foi tentado de diversas maneiras, assim como nós também somos tentados. E ele é poderoso, ele é fiel para nos libertar da tentação. Então nós podemos chegar a Deus livremente junto ao trono da graça e achar graça, achar misericórdia, achar em Cristo socorro em ocasião oportuna, em ocasiões de tentação. Então quando você estiver sendo tentado para pecar contra Deus, corra ao trono da graça, que ali você vai achar uma oportunidade de Cristo te livrando dessa tentação para que você não caia em pecado. E mais uma coisa sobre a tentação, agora nós temos um dever, que é o dever de orar e o dever de vigiar. Olha só Mateus, o que ele diz para nós, Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus Cristo ensinando a gente a fazer uma oração, ele faz isso na oração, ele fala isso, não nos deixe cair em tentação.
Isso nós devemos também orar para Deus. Mas livra-nos do mal. É o nosso dever sempre nos entregarmos a Deus em oração para que a gente não caia em tentação. Mais uma coisa ainda, olha só o que Jesus Cristo nos ensina sobre o nosso dever quanto à tentação. O capítulo 26, versículo 41 de Mateus diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que você não caia em tentação, para que você não seja tentado e caia depois na tentação ali pelos seus desejos carnais e pela tentação que Satanás ele vai produzir na sua vida. Então, meus irmãos, como título de introdução, trazendo essa diferença entre provação e tentação, nós vimos que provações são dificuldades que são trazidas em nossas vidas, que surgem em nosso dia a dia, mas o intuito da provação é fortalecer a sua fé. O intuito da provação é te levar mais para perto de Deus, diferente da tentação. O intuito da tentação é te afastar de Deus, é uma atração para o mal. Então pode surgir dentro de você ou pode surgir criada por Satanás. Provação, levar mais perto de Deus. Tentação, te afastar cada vez mais de Deus. E José, meus irmãos, aqui no capítulo 39 de Gênesis, nós vamos ver que ele foi provado e foi tentado. Vamos ver um pouco primeiro sobre a sua provação, as dificuldades que ele passou aí na sua vida, as lutas que ele teve ali na sua vida. Primeira provação, ele se tornou um escravo. Ele foi vendido como escravo. Olha só que dificuldade ele estava passando na sua vida. Eu talvez não consigo nem imaginar como é ser um escravo de alguém. Mas José aqui ele estava sendo como um escravo de Potifar. Olha só o que diz o capítulo 39 e o versículo 1 diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Provação na vida de José. Aqui nós vemos ele como um escravo vendido para Potifar. Depois, a situação piora na vida dele. Ele, além de escravo, se tornou um escravo prisioneiro. Olha só o que diz o capítulo 39, o versículo 20. Diz assim: E o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. Então, depois daquela dificuldade com a esposa de Potifar, ele já era um escravo. Depois ele se tornou um escravo prisioneiro. Olha só as provações que José estava passando na sua vida, meu irmão, mas sempre lembre disso. As provações têm o intuito de nos levar mais para perto de Deus. As provações têm esse intuito de fortalecer a nossa fé para que a gente sempre confie em Deus e dependa sempre de Deus. E não venhamos a depender da nossa inteligência, não venhamos depender da nossa força, da nossa carne, de nós mesmos, mas sermos dependentes de Deus. E uma coisa interessante que nós podemos ver aqui na vida de José, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, suas dificuldades, um escravo prisioneiro, Deus sempre esteve com ele. Deus nunca o abandonou. Vamos ver alguns versículos aqui do capítulo 39 que enfatiza bem isso. E Deus era com José? Olha só o versículo 2, o que diz aqui. O Senhor era com José, que via ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Apesar de ser um escravo, o versículo enfatiza, o Senhor era com José. Ele nunca abandonou a José. Olha só também o versículo 3, o que diz? Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar pôde ver isso na vida de José. O Senhor era com José. Não para por aí, olha só o versículo 21, diz assim: O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Olha só, mesmo agora na situação de escravo prisioneiro, o texto fala que o Senhor era com José. E mais um versículo, olha só o versículo 23, diz assim: E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos, olha só no capítulo 39,
4 vezes, em 4 versículos desse capítulo, nos fala e nos mostra que o Senhor era com José. Deus nunca nos abandona. Deus não abandona um filho seu, mesmo quando ele está passando por situações difíceis. Não sei, talvez, qual seja a sua situação, a sua tribulação que você esteja passando, suas lutas, suas dificuldades diárias que você enfrenta na sua vida. Mas sabe de uma coisa? Deus é com você. Assim como ele estava sendo com José, assim como ele sempre esteve com José, Deus ele está com você. Independente das provações que você esteja passando, Deus ele está com você. Jesus Cristo ele disse: "Eis que estou convosco até o fim do tempo." Deus, Jesus Cristo, ele sempre está conosco, ele nunca vai nos abandonar. Sabe de outra coisa também? Deus, ele é perito em usar as nossas lutas para contribuir com coisas boas em nossas vidas. Olha só, Deus ele usa as provações que são trazidas para nós, que nós passamos aqui em nossas vidas, e Deus é perito em transformar essas provações para produzir bons frutos em nossas vidas. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, o versículo 28. Diz assim: "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Meus irmãos, perceba bem o que o texto está falando. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Perceba que são todas as coisas, as dificuldades que você passa na sua vida, as lutas que você tem enfrentado, as provações que você está passando em sua vida, todas as coisas cooperam para o bem. E Deus quer usar as provações, ele é perito nisso. Ele quer usar as provações, as dificuldades que você está passando na sua vida para fazer você ser mais parecido com Jesus Cristo. Ele vai usar essas dificuldades para fortalecer a sua fé. Ele vai usar essas dificuldades para produzir bons frutos na sua vida e que com esses bons frutos você acabe sempre glorificando cada dia mais a Deus. Deus é perito em transformar algo ruim em nossa vida para produzir coisas boas em nossa vida. Então Deus ele está com você independente da dificuldade que você esteja passando. Então aqui nós vemos a provação na vida de José. Mas no capítulo 39 nós vamos ver também que José também passou por tentação. Provação, que é dificuldades para nos conduzir mais para perto de Deus. Tentação é aquela atração para o mal que tem o intuito de nos afastar de Deus. E José também passou por tentações, mas nós vamos ver que ele não caiu em tentação, porque ele recebeu o socorro de Deus. Olha só o versículo 6 a 12, aqui do capítulo 39. Nós vamos ver que José ele foi tentado, não por Deus, mas nós vamos ver que ele foi tentado por Satanás, que usou ali a esposa de Potifar, tentando seduzir a José. E nesse contexto, meus irmãos, aqui do capítulo 39, José ele era um jovem que tinha ali em média dos seus 18 anos. Olha só, jovem, formoso, belo, e agora ele estava sendo tentado por uma mulher, uma tentação externa, ele estava sendo tentado para se deitar com essa mulher. E o texto, a partir do versículo 6, diz assim para a gente: "Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência." Olha só, 18 anos de idade ele tinha. "Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ela à casa para atender os negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse:
deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Note que nesse texto mostra José, ele passando por uma tentação. A esposa de Potifar tentando a sua vida com o intuito dele ser atraído para o pecado e ele se afastar mais de Deus. Ele estava passando por uma dificuldade aqui. Essa tentação ele estava passando, uma tentação externa, Satanás usando a mulher de Potifar, tentando José para que José se afaste mais de Deus e caia em pecado. Meus irmãos, a tentação ela pode acontecer em diversas áreas na nossa vida. Alguns têm uma queda, uma facilidade de ser tentado pela área do dinheiro. Então, o dinheiro é uma fraqueza na vida dele. Outras pessoas são na área sexual. Então, a área sexual é uma fraqueza na vida dessa pessoa. Outras pessoas são tentadas também na área da fofoca. Quando recebe uma notícia, fica sendo tentado para espalhar aquela notícia, aquelas informações da vida de outras pessoas. Outras pessoas são tentadas na área da intriga. Existem pessoas que parece que amam uma briguinha, estão ali dispostas a fazer intrigas entre outras pessoas. Existem tentações em diversas áreas. E nós vemos aqui que José ele foi tentado na área sexual para cair. Mas olha só, uma coisa interessante, uma lição interessante que nesse texto José ele deixa para nós. Como nós podemos lidar com a tentação? Nesse texto que nós lemos, nós vemos que primeiro José ele pensou no seu senhor Potifar. Ele falou, olha, eu estou aqui nessa casa trabalhando para o meu senhor e ele me entregou tudo nas minhas mãos, menos a você. Olha só, eu não poderia pecar contra o meu senhor. Primeira coisa, José ele pensou no seu próximo. José pensou no Senhor que ele servia. Depois, ele pensou em Deus, porque ele chegou para a mulher e falou, olha, por que eu traria tanta maldade? Por que eu traria um pecado tão grande e pecasse contra o meu Deus? Ele pensou no seu Senhor, depois pensou em Deus também. E a terceira lição que ele nos deixa para nós foi que ele fugiu da presença da mulher. Ele simplesmente saiu de lá, saiu correndo. Meus irmãos, na nossa luta contra Satanás, nós aprendemos que nós temos que resistir a Satanás. A Bíblia fala, resistir o diabo e é ele quem fugirá de vós. Então nós não devemos fugir de Satanás. Só que na nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra a tentação é diferente. A Bíblia não fala que nós temos que resistir, mas o que a Bíblia nos ensina? Que nós temos que correr. Contra Satanás nós temos que resistir, é ele quem vai correr da gente. Mas contra o pecado é nós que temos que correr. É aí que está a nossa vitória. O fujão contra o pecado é aquele que vence a luta contra o pecado. E nós vemos aqui José sendo um homem de verdade fugindo da tentação. As lições que ele deixa aqui para a nossa vida. Podemos lembrar outras pessoas da Bíblia também que foram tentadas e caíram em tentação. Olha só, José, ele fez algo que Davi não fez. Davi, ele não fugiu do pecado. Nós podemos lembrar daquela situação que ele estava ali no seu palácio, observando as coisas e observou uma mulher Betseba. E ele, o que ele fez? Ele não fugiu dali, ele não virou os olhos, não saiu daquele local, mas ele continuou olhando para aquela mulher e acabou se deitando com ela. Isso trouxe várias dificuldades para a sua vida, vários problemas para a sua vida. Ele pecou contra Deus por causa daquilo. José fez algo que Davi não fez. Fugiu do pecado. Outra coisa também, José, nós podemos lembrar também na vida de Judá. No capítulo anterior que nós estudamos na live passada, nós vimos Judá se deitando com Tamar. E José fez uma coisa que Judá não fez, foi fugir do pecado. Judá foi diferente, ele foi atrás do pecado. Depois que a sua esposa morreu, ele foi em busca de uma prostituta e acabou ali se deitando com Tamar. Perceba, ele caiu em tentação, uma tentação interna. Ele queria satisfazer os desejos da sua carne e foi atrás de uma prostituta. José fez algo que o seu irmão Judá não fez, fugir do pecado. Meus irmãos, note outra coisa aqui na vida de José. José, ele cresceu numa casa que o seu pai não era um bom exemplo para ele. Seu pai tinha 4 esposas. Ele teve ali 12 filhos, mais uma filha que foi Diná, teve 4 esposas. Mas note que apesar do mau exemplo que o seu pai deu para ele, seu pai Jacó, Israel, o mau exemplo que o seu pai trouxe, José ele se manteve fiel a Deus.
Ele fugiu do pecado, fugiu da esposa de Potifar, sempre se mantendo fiel a Deus. Meu irmão, se você está sendo tentado, por exemplo, talvez a sua fraqueza que você tenha seja na área do dinheiro, o que a Bíblia nos ensina? Levante-se, saia desse local e procure a Deus. Procure socorro no meio da tentação. Se você está sendo tentado na área sexual, o que a Bíblia nos ensina? Levante-se, saia correndo, saia desse local e busque socorro em Deus. Se você é tentado na área das brigas, na área das intrigas, o que você deve fazer? Se levantar, sair correndo e buscar socorro em Deus. Se você é tentado na área da fofoca, o que a Bíblia nos ensina? Levante-se, saia desse local, saia correndo e busque socorro em Deus. Olha só o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 18, nos é dito assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus irmãos, na nossa vida nós vamos passar por tentações, atração para o mal que tem esse intuito de nos afastar de Deus. Mas nós podemos levantar, sair correndo e buscar socorro em Jesus Cristo, e Ele vai estar de prontidão para nos receber e nos livrar da tentação para que nós não venhamos cair em pecado. José, aqui no capítulo 39, nós vamos ver que ele termina o capítulo na prisão. Diz assim os versículos 20 a 23 para a gente encerrar. Fala assim: e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam, encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Nós vemos que no capítulo 39, José ele termina esse capítulo na prisão. Capítulo 39 começa José como um escravo e ele termina como José, um escravo prisioneiro. Mas apesar de todas as suas provações, apesar das tentações que ele estava passando, Deus era com José. Deus ele sempre está conosco, Deus ele sempre está nos acompanhando, ele sabe de todas as áreas de nossa vida, ele conhece todos os passos de nossas vidas. Então aqui, meus irmãos, nesse capítulo nós vimos sobre as dificuldades que pode acontecer na nossa vida com o intuito de nos levarmos mais para perto de Deus. Isso se chama provação. E vimos também sobre as tentações que podem nos afastar de Deus, nos levar mais para longe de Deus. Isso se chama tentação. Então Deus ele não tenta ninguém e nós vimos aqui nesse capítulo 39 a vida de José, provações e tentações. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, seu Deus, pela sua palavra. Obrigado aqui por Gênesis capítulo 39, pelo exemplo da vida de José, que nós possamos, seu Deus, seguir o seu exemplo, que em meio a nossas provações possamos confiar em Ti, sabendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, em que em meio às tentações possamos, seu Deus, fugir do pecado e buscar socorro em Ti, para que não venhamos a cair no pecado, cair na tentação e nos afastarmos do Senhor. Que o Senhor esteja nos livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando a vida de cada um e continue nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.